sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo valioso que a gente vai entender sobre o componente curricular matemática. Vamos conhecer a matemática na prática, o que a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, traz sobre o componente curricular matemática. E matemática também é uma área do conhecimento, do ensino religioso. Então é uma área do conhecimento e um componente curricular. Existem competências específicas que você precisa desenvolver do componente curricular, da área do conhecimento, matemática. Então tem muita coisa boa para a gente entender sobre essas mudanças que traz o documento. Eu trouxe alguns pontos aqui extremamente importantes para a gente estar analisando ao trabalhar matemática. Você trabalha com matemática aí? Olha, matemática, tem a matemática nos anos iniciais, nos anos finais. Lá na educação infantil, você vai encontrar a matemática no 5º campo de experiência, tá? Porque lá na educação infantil foi organizado pelos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, que são os 6 direitos, os 5 campos de experiência. Então a gente desenvolve esses 5 campos. Então matemática, matemática, ciência, você vai encontrar no 5º campo, língua portuguesa lá no 4º campo, escuta, fala, pensamento, imaginação, é língua portuguesa forte, traços, sons, cores e forma, muita arte, a arte veio forte, corpo, gestos e movimentos. Então assim, cada campo de experiência trabalha um ponto, um componente que a gente trabalha lá no ensino fundamental, mas alinhado à educação infantil. Então a gente tem que conhecer esses direitos, esses 5 campos, os objetivos de aprendizagem que vem com o código alfanumérico dizendo que a gente tem que desenvolver na faixa etária que a gente trabalha e as 10 competências. Isso daí a gente tem que saber muito, Então a matemática tem na educação infantil? Sim, tem. E tem no ensino fundamental, tanto para os professores que trabalham nos anos iniciais, quanto o professor dos anos finais, que ele é professor de um componente, que é a matemática. Então a gente precisa dominar os conteúdos da disciplina. Você não tem que saber mais ou menos, você tem que ter entendido com clareza. E o que você está ensinando, que a BNCC está pedindo para desenvolver, é a primeira coisa que você precisa fazer. Ter as habilidades de matemática do ano que você trabalha. Se você não tiver na sua mão todas as habilidades do ano que você trabalha, você não está sabendo o que você tem que trabalhar aí de acordo com a BNCC, não. Então, a primeira coisa, mas lá na minha escola tem livros didáticos. Não, independente se tem livro didático ou não, você precisa ter as habilidades de matemática do ano que você trabalha. E entender cada habilidade. Entender o que o documento está pedindo. Entender as competências específicas de matemática também. É extremamente importante para você realmente conseguir colocar em prática o que o documento está pedindo. Gente, já deixa o like neste vídeo, que tem muito conteúdo bom vindo aí. Você tá gostando? Deixa o like aí, já, espalha para todo mundo. Tem gente que tem trauma de matemática, que traz trauma lá da infância. A grande maioria, mas matemática é a coisa mais importante que existe, a tal da matemática, gente. Então a gente vai dominar os conteúdos da matemática, tá? Então a gente saber apenas o que será apresentado na aula não basta, tá? Você não tem que saber apenas, não. Para a gente ensinar, é preciso conhecer com clareza o conteúdo, de forma mais aprofundada, não é mais ou menos, é saber muito, é entender de verdade. Para a gente conseguir alcançar, então, esse patamar, o professor ele precisa buscar uma formação constante, é investir no conhecimento, buscar, cursos, vídeos, livros, tá? Para ele aprofundar, para ele realmente ser bom, não é mais ou menos, tá bom? Então, segundo ponto, a gente precisa ser claro ao expor o conteúdo. O que você está trabalhando? Você tem que ter clareza primeiramente para você. Você entendeu que você está trabalhando? Por que você está trabalhando? O menino vai usar isso aonde lá fora? É importante, mas por que ele tem que aprender isso? Ele vai fazer vestibular. Não, ele não está aprendendo isso para fazer vestibular, para fazer Enem. Ele tem que aprender isso que está ensinando a matemática para usar na vida. Onde que ele vai usar isso no cotidiano vivido aí,
né? Entendeu? É essa clareza. Então, na hora da gente apresentar os problemas, sistematizar o conteúdo ali que você vai ter que trabalhar, o professor precisa ser claro para o aluno, saber se comunicar com a turma toda, sabe? Usar o tom de voz tranquilo, né? Manter esse contato visual com o aluno, né? Não falar por muito tempo, evitar escrever muito no quadro, tá? Então é importante também saber ouvir as ideias dos alunos, né? O que eles estão falando, porque agora ele é o protagonista, não é? Tudo mudou, ele é o protagonista. Então o aluno também vai precisar se expressar, né? Conferir se a turma realmente compreendeu o conteúdo que está sendo proposto e como a gente vai desenvolver, se a gente vai fazer em formas de projetos, com metodologias ativas, criando algo, colocando eles para resolver um problema, que é essa a proposta da BNCC, por isso que eu estou te falando. A gente precisa entender toda a proposta da BNCC para realmente desenvolver o que precisa. Aí o terceiro ponto é você vai planejar a sua aula, né? Aí é fundamental, depois que você pegou os dados, analisou, pegou ideias, sugestões, aí você vai planejar, estruturar, né, a aula, definir os conteúdos, a expectativa de como você vai apresentar, onde os alunos... E isso tudo, depois que você organizou, você vai apresentar para o aluno, tá? As estratégias, como que a gente vai estar trabalhando, tá? Como que você vai... o tempo que vai gastar, o espaço, quem ficou responsável pelo quê, tá? Dedicar um tempo à visão, né? A revisão, analisar do tema que a gente escolheu ali para estar trabalhando, tá? E fazendo diagnósticos contínuos, viu, gente? Para verificar o andamento, se tá dando certo, se a turma entendeu, tá? E vai finalizando cada etapa com avaliação rápida para ver se eles pegaram, ou a avaliação pode ser contínua também, observando o desenvolvimento deles se tá ok, tá? Fazer os trabalhos interdisciplinares também com a junção de outras, né? De outras disciplinas também é muito importante. Aí vem o quarto ponto, a gente vai começar a contextualizar então, né? Aí a gente já começa a contextualizar o conteúdo. Tem alguns conceitos matemáticos que pode relacionar com o cotidiano vivido, igual eu tô te falando. Em tudo tem matemática. Então, se você puder contextualizar, eu vou te garantir que ele vai entender a matemática. Aonde ele vai usar aquilo? Para que ele está aprendendo? Aquilo é útil em quê? Se você mostrar no dia a dia por que ele está aprendendo, né, a fazer aquela conta, aonde que ele vai usar aquilo, por isso que você tem que entender. A formação continuada ela é importante para isso, entendeu? Você entendeu? Aí você vai colocar para ele. Se ele tiver entendido, né, que isso é contextualização. Olha, mas ele vai pegar rapidinho, ele vai aprender com uma facilidade se ele entender a utilidade. Por que é importante aprender aquilo? Isso é a maior chave, viu, gente? Então, o fundamental, né, é saber que a matemática é uma maneira de pensar, né? É uma maneira da gente construir o raciocínio, sabe? Então, quando o conteúdo não está relacionado ao dia a dia, né? O professor não busca a conexão, né, dos conceitos que estão sendo estudados, aonde que tem aquilo no dia a dia, entra no ouvido, sai no outro, o aluno não processa, não entende, né? Então, é saber de que forma uma coisa vai levando a outra, né? E dando sentido ao novo conteúdo, entendeu? Que uma coisa está interligada na outra, que tudo que a gente vive tem matemática aqui, tem português, tem geografia, tem história, tem tudo no ambiente que você está aí agora me assistindo. Tem tudo. Tem química, tem física, só que isso não é ensinado pra gente, né? Não é contextualizado. Então, a importância de contextualizar o que você está ensinando. A matemática, todos, mas a matemática precisa ser contextualizada, tá? Por isso que muita gente traz o trauma da matemática, não aprendeu matemática, não entendeu a matemática, talvez é a forma. Ou então tem um professor muito bom, que está no lugar certo, né, que nasceu para aquilo, ele é tão maravilhoso e prazeroso quando o menino entende, que ele acaba querendo fazer o curso de matemática para dar aula de matemática, se o professor foi muito bom. Isso acontece demais. Aí tem o quinto ponto aqui, ó, respeite o tempo de aprendizagem de cada um. Gente, isso é essencial. E a BNCC, ela pede respeito à individualidade de cada um, né? Que cada um é um, a singularidade, ninguém é igual a ninguém. Nós somos únicos, olha, cada um tem uma digital
diferente, olha que bacana, nós somos únicos, não tem ninguém igual a ninguém. A gente precisa respeitar essa individualidade, essa singularidade, né? Cada um tem um ritmo diferente de aprender, uma maneira de aprender. Às vezes você explicou aquilo várias vezes, ele não entendeu, o colega dele explica, ele entende, principalmente com matemática, isso acontece demais. Então é respeitar, tá, o tempo de cada aluno. Tempo para pensar, para ensaiar, para errar, para comparar, fazer as conclusões junto com o colega dele, tá? Então precisa separar no seu planejamento aí um tempo para isso, tá bom? E aí vai lançando as outras questões e os desafios vão aumentando só depois que vai processando, tá bom? E o sexto ponto é usar os erros dos alunos a favor da aprendizagem, não como trauma, tá? Então se ele errou, né? Aí a gente vai usar aquilo a favor da aprendizagem. Então a gente vai ouvir mais os alunos, procurar entender a lógica que ele utilizou para chegar naquela resposta. Gente, isso é maravilhoso, sabia? Ele chegou na resposta. Às vezes ele chega até na mesma resposta, mas ele foi para um caminho completamente diferente. Põe ele no quadro para explicar pra gente. Olha que interessante, olha o caminho que ele fez, entende? Isso é aprendizagem também. Então, antes de falar qual é a correta, né, a gente vai dar a chance para ele mesmo chegar, tá, na sua própria conclusão e no seu próprio resultado. Se ele mesmo fizer essa análise, assim, não, aqui eu poderia ter feito assim, assim, assim. Aí, às vezes, ele mesmo acha o erro dele. Então a gente vai usar o erro para aprendizagem, que é assim que a gente aprende, não dando a resposta. Não, errou. A resposta é tal. E aí você continua. Não, isso não é aprendizagem. Não é a função que a gente deve exercer como profissional da educação. Nós estamos ali para fazer com que ele aprenda, né? Então a gente vai ter que usar recursos, métodos diversificados, respeitando essa singularidade de cada um, esse ritmo de cada um. Então a gente vai apresentar exemplos que vai permitir com que o aluno formule uma hipótese, teste, né, a validade de cada um, né? Então a gente vê que ficam muitos alunos que ficam retraídos, tá, gente? Por achar que não sabe, devido a traumas, às vezes. Quantos de nós carregamos isso? Com medo de errar, medo da não aceitação, medo da rejeição, medo da crítica. Nossa, isso é seríssimo, tá? E aí eles acabam perdendo o interesse de participar da atividade. Então isso tudo também tem que ser estudado, que aí entra o emocional, né? É o que a BNCC traz também na 8ª competência geral, né? Que é o autoconhecimento e o autocuidado. Por isso que eu falo que a gente precisa desenvolver em nós, você tá vendo? Porque até isso você vai ter que saber dar o tratamento certo, o cuidado certo, as palavras certas. Aí entra a intencionalidade pedagógica que traz a BNCC. Todas as suas ações precisam ser pensadas e planejadas. As suas palavras, seu gesto, seu olhar, sua postura precisam ser pensadas, tá? O 7º ponto, promover o uso da estimativa. Então na matemática a gente tem que aprender a usar o uso da estimativa. É comum que os alunos tenham dificuldades, né, para estimar grandezas. A turma ela precisa aprender a matemática. Não é feita apenas com resultados precisos, tá? Mas a gente tem aproximações, tem raciocínios, tem elaboração de argumentos, tá? E aí a gente pode propor situações do uso de estimativa, né? Pedir que os alunos expliquem ou coloquem lá, explicitem, né? Em quais conhecimentos, né, se apoiaram para calcular aquela questão, né? Então é importante que os alunos compreendam que estimativa não é chute, não é você chutar não, tá? Ela se baseia em referências, uma estimativa se baseia em referências. Quando ele entende isso, ele começa a se basear mais na referência. E aí, se ele aprende de fato, ele usa isso o tempo inteiro na vida dele lá fora, tá? Então o professor, né, pediu aos alunos que calculassem o orçamento para a reforma da quadra da escola. E com base em estimativa da quantidade de material que ia ser usado, né, na obra, eles foram, né, tentando fazer essa estimativa.
E foi muito interessante. São várias propostas que você vai fazer no dia a dia. É por isso que ele precisa aprender a matemática, porque é usado em tudo. Até na interpretação do texto português, quem é bom em matemática consegue interpretar muito bem texto. Tudo dentro da matemática, tá? 8º ponto, o uso de recursos visuais e recursos tecnológicos, tá? Então, tem alguns conteúdos da disciplina que são bastante visuais mesmo. Recursos com material de multimídia, vídeos, programas, né? Que vai te ajudar aí na resolução de problemas e na compreensão do aluno em relação ao que você precisa ensinar. Então, você pode usar esses recursos tecnológicos que vai te ajudar, tá? Sabendo fazer o uso, né, do quadro, mesclar o quadro, porque não tem que ficar, matemática não tem que ficar agarrado só no quadro, gente. Você vai mesclar com o uso de tecnologia, vai mesclar com material, com visita técnica, por isso que tem que ter a mão na massa, o aluno como protagonista, dando ideia, dando sugestões, fazendo proposta, não é só você trazendo ideias criativas, eles também vão trabalhar dessa forma, tá? Teve uma professora lá em São Paulo que ela utilizou a sala para aprender números complexos e se surpreendeu com a adesão dos alunos em relação a esse tema. Ela falou até que o mais apático dos alunos que ela tinha foi o primeiro a terminar as fases do jogo. Ela, né, propôs o jogo. Aí você vê o envolvimento, você se surpreende. Se eles derem sugestões, se for algo diferenciado, se sai daquele tradicionalismo do quadro, sabe, daquela coisa maçante, chata, o aluno se envolve, gente. Ele fica interessado, ele quer fazer, ele quer aprender, ele tem sede de aprender, tá? 9º ponto, relacione procedimentos matemáticos. O que é isso? Os alunos já sabem o que eles devem, né, o que deve ser usado para construir um novo conhecimento. Aí você vai propor situações onde que eles vão precisar analisar o procedimento escolhido, né? Se aquele procedimento está correto. Aí eles vão relacionar os procedimentos matemáticos. Então, se o professor diz, eu não entendo um assunto que pode ser visto de maneira descontinuada. Então, ele vai procurar estabelecer relações com o conteúdo matemático já trabalhado e abordar aplicações daquele conteúdo. Então, relacionar procedimentos matemáticos, relacionar, tá? Então, isso vai sendo desenvolvido gradativamente no aluno ali. O 10º ponto é interagir com a turma. Isso é extremamente importante. Ouvir os alunos, considerar o conhecimento dele, planejar o ensino, né, de acordo, né, com o que está sendo trabalhado, proposto, sugerido, dentro da conversa, dentro do assunto que está sendo colocado por eles, tá? Isso vai trazendo expectativas positivas para o professor, se ele trabalha dessa forma. Porque aí, com a participação do aluno, com o aluno verdadeiramente protagonista, né, o desempenho deste aluno vai aumentando, a aprendizagem vai aumentando. Isso vai trazendo até um outro estímulo para o próprio professor mesmo. Mas aí, o professor ele precisa entender as estratégias certas para desenvolver, tá? Então, o professor é essencial, primordial, ele se aproximar do aluno verdadeiramente, né? Estabelecer mais diálogo, saber ouvir, saber tirar dúvida, deixar o aluno falar, acompanhar as resoluções de problema que o aluno está trazendo, tá? Então, promover interação mesmo entre os alunos. Então, tanto você quanto o professor com o aluno com o aluno também é outra coisa riquíssima e necessária, tá? Dar lições de casa para esse aluno, envolver a família, tá? Lições, né? Deverzinho de casa, proposta da pesquisa que a gente está fazendo, qual que é a pesquisa que ele vai trazer, o que ele descobriu lá na internet, que ele fica lá navegando, como que a gente pode desenvolver isso aqui na escola, o que a gente pode contribuir com a comunidade. O pai do fulano é engenheiro, ele falou que vai trazer aqui pra gente isso e isso, então traz o pai do fulano, e aí vai, entendeu? Lições de casa, e sempre fazendo as correções necessárias, tá? É um constante. Aí, menina, a matemática fica prazerosa, maravilhosa. Então, isso tudo faz muito sentido. E matemática, em relação à questão,
É quanto mais ele fizer, mais colocar na prática, mais tentar resolver, mais ele vai aprender. Sem discriminação, sem julgamento, é errando que a gente aprende mesmo. Então, quando a gente compreende essa proposta da matemática de uma forma contextualizada, de uma forma interdisciplinar que traz a BNCC, o trabalho fica com muito mais sentido e significado. Por isso que a importância da gente entender com clareza todo o documento, que a sua maneira de planejar vai ficar muito mais fácil, muito mais fácil. E eu estou aqui para te ajudar. Então você já deixa o seu like, se inscreva no canal e tem muita coisa boa vindo aí. Assiste toda, anota tudo no seu caderno, que é assim que a gente aprende. Beijo grande no coração e até o próximo vídeo.